Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, irmãos, todos aí da igreja, mas também os nossos amigos que ouvem, que nesse momento estão vendo, esse culto online. Glória a Deus pelas suas vidas. Queria compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está em Atos capítulo 12, que você prestasse muita atenção nesse fato que ocorreu, que a Bíblia relata. Diz assim: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Porque naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a sua mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Era um dia dos asmos. Havendo-o prendido, encerrou na prisão a Pedro, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem ou vigiassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado numa prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Até aí só. Pai amado, em nome de Jesus, peço a Ti nesse momento, Pai amado, sou apenas um canal, Senhor, para anunciar a Tua virtude e a Tua palavra. E alcança, Senhor, cada coração. A Tua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Nesse momento está alcançando vidas, famílias. E tudo que for relatado, falado aqui, ou se algo acontecer, Pai amado, tudo seja para o louvor da Tua glória. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Queria relatar um pouco, falar um pouco acerca da fé, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que o rei Herodes, ele havia matado o apóstolo Tiago, irmão de João. Matado a espada. E depois de alguns dias, ele deu uma ordem para que fossem ali e prendessem Pedro. Pedro estava sendo muito usado por Deus, todos conhecem a história de Pedro, a conversão dele maravilhosa. Pedro era um dos pais ali, daqueles que estavam ligando a terra ao céu. Um homem totalmente transformado, lapidado pelas mãos do Senhor. Só que agora Pedro estava preso, guardado numa prisão, e não só um soldado, mas 16 soldados guardando, vigiando a vida dele. E queria falar um pouco para vocês acerca disso, meus irmãos, porque algo sobrenatural aconteceu. Porque a igreja estava intercedendo pela vida dele. Nós somos a igreja do Senhor e nós intercedemos em todo tempo. Você vê que nessa pandemia nós começamos com o nosso, talvez, um pouco assustados e desanimados, mas de uma certa forma, um olhando pelo outro e orando um ao outro, nós estendemos as nossas mãos e nós fomos atrás um dos outros e anunciamos como um corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e nós começamos então a interceder pelas famílias para que essa pandemia acabe, para que o Brasil siga numa direção correta e sirva verdadeiramente ao Senhor. Estamos orando pelo governo, orando pelas pessoas, orando pela igreja do Senhor, e nós estamos intercedendo. Mas como está demorando um pouco mais esse tempo de reclusão nosso, muitos, eu vejo muitas pessoas chegarem até mim e dizer assim: olha, eu estava tão animado no começo, eu estava tão assustado, mas eu me animei tanto, eu estava tão firme, e agora parece com que a distância de não abrir o templo ou a igreja está fechada, isso faz com que a gente vá desanimando, vá perdendo as nossas forças. Mas irmãos, eu quero dizer para você algo: quando nós voltarmos verdadeiramente a estarmos dentro de um prédio louvando a Deus, isso não pode fazer diferença a nós. Certa vez uma mulher chega até Jesus e fala assim: qual o verdadeiro lugar de adoração? É nesse monte ou naquele monte? Relata em João capítulo 4, a mulher samaritana. E o Senhor disse para ela: não importa onde, o que importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Então nós podemos adorar o Senhor em todo tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, em todo lugar está adorando ao Senhor. Mas é necessário que essa chama do Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e a tua vida continue cada vez mais, meus irmãos, para que esse fogo não se extingua, para que esse fogo não apague, para que esse fogo do Espírito Santo permaneça nas nossas vidas para estar pregando o Evangelho. Então a igreja está ali fazendo uma contínua oração ao Senhor e algo sobrenatural acontece, porque Deus, ele ouve as nossas orações. Talvez você está pensando agora: isso mas acontecia lá atrás e não vejo mais acontecer. A palavra diz assim: eis que sobreveio, ou seja, de repente acontecem as coisas de Deus, porque Deus é sobrenatural. Sobreveio que um anjo do Senhor resplandeceu uma luz na prisão,
tocou a Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E no mesmo instante, as algemas caíram das suas mãos. Ele colocou as suas roupas, e a palavra diz que ele não sabia se era real o que estava sendo feito, se era um sonho, o que era aquilo. Mas enquanto ele estava fugindo, todos os soldados estavam dormindo, tinham desmaiado com aquela visão, estavam ali com sono, sei lá. Mas a palavra diz que todos os soldados estavam ali dormindo, estavam ali desmaiados, enquanto isso eles estavam fugindo ali, e o anjo saindo, quando eles passavam cada porta, as portas iam se abrindo, até que ele chegou na casa onde estava tendo uma reunião, onde a igreja estava intercedendo. Até isso, ó, meus irmãos, eu quero depois eu voltar a esse ponto com vocês e falar acerca do que aconteceu aqui nessa casa. Pedro ali bateu naquela porta, chamou as pessoas ali dentro, e todos nós conhecemos o que aconteceu então agora. Mas eu queria falar para vocês acerca da fé. Deus, ele é um Deus que livra a nossa vida em todo tempo. Nós vimos aqui o presbítero Zé Henrique falou agora sobre o livramento de Deus, né? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, né? Então o Senhor, ele quebrou o laço que existia contra a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo contra mim e a tua vida, contra a nossa casa. Então a fé, o que é a fé? A palavra diz assim, no capítulo 11, verso 1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é você ter a certeza que você que entregou nas mãos do Senhor algo que você tem colocado nas mãos de Deus, é a certeza que Deus está trabalhando, mesmo você não vendo, não enxergando nada do que está acontecendo. É assim a nossa vida, nós vivemos. E a palavra do Senhor diz que Paulo, quando ele está pregando a palavra, ele diz algo interessante, né, meus irmãos? Desculpa aí que eu bati o pé aqui agora. Mas a palavra do Senhor diz que o justo, né, meus irmãos, ele viverá da fé, ou pela fé. E é o tempo que nós estamos vivendo, pela fé e da fé, em todo o tempo da nossa vida. Porque se eu esmorecer, a palavra do Senhor diz assim, porque é impossível, sem fé é impossível eu agradar a Deus. Sem fé. As pessoas têm fé em tantas coisas, né? Falam, eu tenho fé nisso, fé naquilo, fé em tantos tal. E a palavra do Senhor, lá em Hebreus mesmo, no capítulo 11, ela relata acerca dos heróis da fé, do capítulo 12. Desculpa, no capítulo 11, os heróis da fé. E relata acerca dos heróis, de homens de Deus, e começa a relatar desde Abraão, e vai falando de cada um ali, homens de Deus que não eram dignos de participar desse mundo e das coisas desse mundo. Homens que serviram o Senhor. Então eu vou falar algo para vocês. O que aconteceu nessa igreja? O que aconteceu, meus irmãos, nessa palavra? Aconteceu que Pedro conseguiu se libertar, voltou. Uma coisa sobrenatural aconteceu, um anjo libertou a vida dele. Imagina assim, você na tua casa, nesse tempo orando por alguém, alguma coisa, e você logo tem a resposta de Deus. Eles estavam orando em uma casa e logo bateram na porta, né? E a menina que foi atender a porta, a palavra de Deus diz que ela, chamada Rode, o nome dela, ela ouviu a voz dele e falou para todos que estavam orando, dizendo assim, olha, é Pedro que está aí na porta, Pedro chegou, é Pedro que está aí. E ela foi anunciar aquelas pessoas que estavam orando. E quando ela foi avisar as pessoas que estavam orando acerca disso, as pessoas, ou talvez o líder lá de oração, aquele um disse assim, olha, desculpa, mas não é ele, é um anjo. Então olha só o que eles estavam acreditando. Que podia ser até um anjo na porta, mas não era Pedro livre da prisão. Eles estavam orando para que Pedro fosse liberto da prisão. E Pedro foi. Deus ouviu a oração, Deus envia o anjo dele a favor das nossas vidas. Esse anjo ele age sobrenaturalmente ali naquele lugar. Quando ele chega, os 16 soldados desmaiam. Ele vai passando com Pedro, fala para Pedro se levantar, se vestir e começa a correr com Pedro. As algemas caem por terra, as portas vão se abrindo e logo, logo, Pedro está solto. E quando Pedro está solto, bate na porta, as pessoas que estavam orando não estavam crendo. Muitas vezes nós falamos deles, estamos falando disso e somos iguaizinhos. A gente ora para Deus, ora para Deus, ora para Deus, não chega um tempo que a gente fala assim, Senhor, estou orando há tantos anos por isso, estou orando há tanto tempo por essa causa, por isso. Irmãos, batei, e abrir-se-vos-á. A palavra de Deus, ela diz isso.
E nós conhecemos a história do Senhor, que depois eles abrindo a porta e vendo que a menina estava certa e era Pedro ali, Pedro foi liberto. Olha só como Deus faz as coisas. Pedro estava livre. Quando o rei na outra manhã acorda e fica sabendo da história, o rei manda que fossem atrás de Pedro novamente, porque Pedro estava na rua novamente pregando o evangelho. E quando eles mandam para que prendesse Pedro novamente, para que trouxessem Pedro e levassem Pedro até ali, eles falam assim: não maltrate Pedro. Porque o povo já estava contra Herodes, porque sabiam que de uma forma maravilhosa Pedro havia sido solto da prisão. E eu creio que a palavra do Senhor diz assim, que ele vendo tudo isso, essa situação, ele achou melhor não mexer mais com Pedro. Ele deixou Pedro solto. E quando Herodes volta, ele começa talvez, né, como a gente vê muito político, prometer tanta coisa, dizer, falar tão bonito. Porque como é fácil enganar o povo, meus irmãos, é só o pessoal ter um pouco de dicção, falar bem, enrola tanta gente, a gente vê, né? Tanta gente enrolada através das coisas que acontecem. E Herodes falava muito bem, Herodes era um homem culto, ele começou a falar tão bem, que o povo, quando começou a ouvir Herodes, se esqueceu que Pedro foi liberto por um anjo, tantas coisas aconteceram, e começaram a olhar para Herodes e dizer assim: nossa, ele fala como Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. E o povo começa a dizer que Herodes então era o enviado de Deus. E o que aconteceu? Deus não divide a glória dele com ninguém, principalmente com pessoas que não creem, que não querem nada com ele, como era o caso de Herodes, que perseguia a igreja do Senhor. E uma palavra que o próprio Pedro havia falado, pelas bocas dele, com Jesus Cristo, ele havia ouvido Jesus falar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Não prevalecem. E aconteceu que Herodes, quando ele está sendo honrado pelo povo, talvez muitos batendo palma, o que aconteceu? Herodes caiu, meus irmãos. A palavra diz, no meio do tribunal ele cai ali, e no mesmo instante ele é comido por bichos, a palavra diz, ou seja, ele estourou, como o ventre dele houvesse estourado ali perto de todo mundo, e tivesse aberto o corpo dele, e as pessoas viam os bichos saindo de dentro da barriga dele. Olha só que coisa, irmãos, que acontece. Quer dizer que Deus, quando ele faz uma obra na minha vida e na tua vida, ele traz um livramento sobre nós, ele vai até o fim. E cai por terra o inimigo contra as nossas vidas, ele cai por terra. Então Deus faz da maneira dele, do jeito dele. Então essas pessoas que tiveram e viveram pela fé, né, e nós temos que viver pela fé hoje, são homens o qual o mundo, a palavra de Deus diz, não eram dignos. Então hoje eu não posso recuar. Hoje eu não posso me afastar de Deus, porque a palavra diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele é um Deus que, irmãos, você pode ter certeza disso, no momento e na hora certa, ele entrega para você, para a minha vida, aquilo que nós estamos tanto tempo orando e buscando a Deus. Mas eu queria relatar acerca da igreja, que estava ali orando, e quando chegou a vitória na porta deles, eles não estavam acreditando. Muitas vezes a gente faz igualzinho eles fazem também. A gente desiste, para no meio de orar, ou então a gente acha que Deus agia só naquele tempo e não age mais hoje. Eu vou falar para vocês acerca de um homem de Deus, que não está na Bíblia, tá, meus irmãos? Quando você procurar um livro que se chama Heróis da Fé, relata a vida de homens que no século XIX, século XVIII, homens que pregaram a palavra de Deus. E eu vou falar sobre a vida de um homem chamado George Miller. Esse homem nasceu em 1805 na Inglaterra. Ele foi chamado e denominado o apóstolo da fé. Olha só. Por quê? Porque ele era um jovem que ele não veio de família cristã. Ele busca ali, né, por ele mesmo, o chamado de Deus à vida dele. Ele entra num seminário de teologia, se forma um brilhante moço, mas ele nunca tinha tido uma experiência com o Senhor. Até que um dia ele entra dentro de uma igreja, e na igreja ele percebe que tinham pessoas simples, humildes, todas ali com o joelho dobrado, orando ao Senhor, e a visão que ele teve, algo sobrenatural que aconteceu na vida dele, ele não sabia se o céu havia descido àquele lugar, ou se a igreja havia subido, mas ali, com 20 anos de idade, todo o tempo, 6, 7 anos de estudo que ele teve, jamais, irmãos, ele presenciou em apenas um único dia na presença dos irmãos, louvando e agradecendo a Deus. Ou seja, ele se converteu. Foi um homem que pregou a milhares de pessoas, levantou orfanatos, levou milhares de vidas a Cristo Jesus. Então ele se converte com 20 anos e ele repara que orando de joelhos, irmãos,
ele viu ali que algo estava acontecendo maravilhosamente ali naquela igreja. Então ele foi inspirado por um amigo da família, um dentista. Um dentista amigo dos pais dele que havia também largado tudo. Um homem que ganhava muito bem como dentista na Inglaterra. E ele havia deixado tudo, a profissão dele, para ser um missionário na Pérsia. Quando nós falamos acerca da Pérsia, nós falamos acerca do Irã. Né? Quem conhece o Irã ali do lado do Iraque, é aquele país, imagina só, um país muçulmano, um país de perseguição, e naquela época esse homem podia ter perdido a cabeça, mas ele foi pregar lá. E ele ficou inspirado com a vida desse doutor, que deixou a vida dele e foi pregar a palavra. Então ele começou a se aprofundar na Bíblia. E ele começou, meus irmãos, cada vez mais orar, estudar a Bíblia e orar. Ele disse que eram duas coisas que andavam juntas e que 1 hora de Bíblia, 1 hora de oração valia mais do que todo o seminário que ele havia feito. Ele leu a Bíblia cerca de 200 vezes, cerca de 100 vezes ele leu a Bíblia de joelhos. E perguntaram para ele certa vez, você ora sempre? Ele dizia, eu oro quando eu durmo, quando estou deitado, quando estou acordado, quando estou andando na rua, quando recebo... Até eu receber as respostas do Senhor, eu não paro de orar. Ele começou com 20 anos, então, a anotar num caderno todos os pedidos, tudo que ele havia feito, né? E ele começa, então, meus irmãos, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, esse homem, né, meus irmãos, ele começa de uma forma da qual ele fala assim, que não ia pedir ajuda para ninguém. Ele se casou e disse assim, o meu ministério, falou para a esposa dele, eu não vou pedir ajuda para ninguém. Eu vou totalmente depender do Senhor. E ele disse que ficou por 52 anos orando por 2 filhos de um amigo dele, que ele conheceu. Depois disso, né, quando ele se casou, ele levou uma vida totalmente na dependência total do Senhor. E ele disse que nesse tempo, as lutas e as provações o fizeram ser treinados por Deus a confiar somente no Senhor. Olha só que coisa, né? Então, irmãos, ele cuidou e começou, saiu pelas ruas, ele alugou um local e começou a convidar crianças, né, que às 8 horas da manhã aparecessem num endereço, numa certa casa que ele havia alugado. Essa casa ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, ele dependia de orações, ele dependia de intercessão. Ele avisava os amigos, avisava a igreja, ele pastoreava uma igreja com cerca de 400 pessoas, porque ele já era um pastor. E às 8 da manhã ele convidava as crianças para que se encontrassem, porque ele queria servir um café. E depois do café, ele dava 2 horas de estudo bíblico para as crianças. Então, cerca de 40 crianças apareceram no primeiro estudo ali que ele deu. Então, ele abriu depois um orfanato, ele ganhou móveis. Pessoas começaram a aparecer na vida dele e diziam, eu quero trabalhar com o Senhor, não precisa pagar nada. E todas as pessoas que estavam dentro do instituto dele ali, do local que o George Miller abriu, todas as pessoas ali contribuíam sem irmãos pedir nada, apenas trabalhavam de graça ali. Teve um tempo que, numa noite, um senhor que era muito bem de vida foi conhecer o instituto e pousou no instituto com ele. E ele lhe perguntou assim, como que tá as coisas aí, George Miller? Ele falou, olha, as coisas acabaram tudo, a nossa despensa está vazia. E o homem assustado ficou assim, e o comércio estava fechado. Olha só um pouco, o comércio estava fechado porque era um feriado naquele dia. E ele pegou e falou assim, mas vamos orar comigo. Eles foram num quarto de oração, esse senhor foi junto com ele, dobraram os joelhos, oraram. No outro dia pela manhã, o homem mais rico da Inglaterra bateu ali no instituto, no orfanato, com caminhões de coisas e alimentos, porque ele foi levantado na madrugada por Deus para entregar ali alimentos. Não me pergunte como ele conseguiu, porque eu não sei, mas a história diz que ele levou caminhões, irmãos, de alimentos que sustentou por 1 mês aquele orfanato. E ele vivia disso, de fé em fé, cada dia. Quero dizer para você, às vezes, né, nós estranhamos e pensamos assim, Senhor, por que acontece tudo comigo assim de última hora? Porque Deus, irmãos, Ele dá porção diária à nossa vida. É cada dia. Às vezes nós ficamos preocupados, né, inquietos com amanhã, inquietos com o que vamos comer, beber, dormir, pagar nossas contas. Mas o Senhor diz assim, aquieta o teu coração, diz para nossas vidas. E esse homem soube ser treinado por Deus, porque ele passou a confiar totalmente no Senhor. Ele recebeu pessoas e ele, no caderno de oração dele, ele colocou ali todas as orações que ele havia feito a Deus. E de todas as orações que ele fez a Deus, ele conta que mais de 5.000 orações que ele fez a Deus, ele recebeu a resposta no mesmo dia, ou seja, em 24 horas, Deus respondeu a oração dele.
Então, irmãos, ele abriu igrejas, né? Ele abriu igrejas, ele tinha uma igreja na qual ele era pastor com 400 pessoas. Ele tinha o orfanato dele agora, irmãos, né? Com muitas crianças, com 2.000 órfãos. Já começou com 40, mas tinham 2.000 órfãos. Ele dependia totalmente do dinheiro de oferta, sem pedir para ninguém. As pessoas depositavam na conta do orfanato. Móveis, pessoas para ajudar, isso ele foi recebendo cada vez mais. E além disso, ele sustentava para fora do país da Inglaterra 190 missionários. Olha, irmão, eu tenho vergonha de falar que eu sou crente quando eu ouço a história de um cara desse. Sinceramente, eu tenho vergonha. Porque é demais. E eu vou falar para você, você vai ver o nível que ele chega, o nível de comunhão que ele chega a Deus, irmãos. Ele diz assim, certa vez perguntaram, por que você crê que essas coisas estão acontecendo com você? É o que ele diz, o meu coração inclina a fazer somente a vontade do Senhor. Você sabe que o nosso coração procede coisas, né, irmãos, que muitas vezes a gente pensa coisas más. Mas ele inclinava o coração dele, ou seja, e pedia a Deus para que inclinasse o coração, voltasse o coração somente às coisas do Senhor. E com 70 anos de idade, escuta bem o que eu estou falando, esse homem agora está com 70 anos de idade e ele quer ser, sabe o que agora? Missionário. E ele sai para fora da Inglaterra, deixa o instituto com as pessoas, porque o instituto estava indo muito bem, orfanato, a igreja ele já colocou um outro pastor no lugar dele, e agora ele sai falar de Jesus para as nações, e ele visita mais de 42 nações, 42 países. E alcançou para o Senhor, porque ela anotava tudo, 3 milhões de vidas. Imagina só o galardão, irmãos, né? O que Deus tem preparado para esse homem. E certa vez, um almirante que era cristão, que estava afastado de Deus, estava frio. Talvez você está frio nesse momento, mas através desse testemunho desse homem, talvez seu coração volte a se aquecer. Mas não porque eu estou falando, porque a chama do Espírito Santo ela se acende na nossa vida e não quer que se apague. Esse homem, ele estava nos Estados Unidos, ele pegou um navio e ia pregar no Canadá, em Quebec. Era uma quarta-feira. E fazia 24 horas que as pessoas não sabiam que era dia ou que era noite. Porque a neblina era tão densa, o frio era tanto ali no porto que ele ia sair dos Estados Unidos para ir até o Canadá, que ali quando ele pede para o almirante, fala, almirante, eu vou pregar na quarta-feira ali em Quebec, o senhor precisa estar lá. O almirante falou assim, eu não vou navegar desse jeito. Mas por quê? Falou, porque está neblina, olha a neblina, não dá para enxergar, não consigo enxergar nada, eu vou bater o navio. Posso bater no iceberg, posso bater em outro navio. Ele falou assim, não, mas nós vamos orar nesse momento. O senhor vai dar a mão para mim, nós vamos descer agora no porão do navio e nós vamos orar. E quando a gente voltar, essa neblina vai ter saído daqui já. O almirante ficou pasmo, porque disse que desceu a escadaria com ele e falou, se ajoelha. Os dois se ajoelharam e ele fez uma oração que não era uma oração assim, usando palavras tão difíceis. Ele fez uma oração que parecia uma criança de 8 anos pedindo uma coisa para o pai dela. O almirante relatou isso. E ele diz assim, no meio da oração ele diz assim, Senhor, os meus olhos não estão na neblina, mas num Deus que governa todas as coisas. Ele olhou para o almirante olhou para ele e disse assim, posso orar agora também? E ele falou, não precisa, porque Deus já respondeu a oração, pode subir. 10 minutos de oração. Ele subiu a escadaria, o almirante, fala o nome dele ali na história de George Miller. Quando sobe a escadaria não havia mais 10 centímetros de neblina, já havia afastado tudo, um sol radiante. E ele diz assim, Deus falou para mim que eu vou pregar em Quebec, no Canadá, no sábado. E muitas vidas vão se voltar para o Senhor. Muitas vidas através de Jesus vão entregar sua vida ao Senhor. E ele pregou no Canadá e vidas receberam o Senhor. Esse homem morreu com 93 anos, casou-se 2 vezes, as 2 mulheres dele morreu. As 2 mulheres dele, a primeira que ele teve, que ele ficou viúvo, ele casou novamente, ele fez o funeral das 2, e da última ele fez com 90 anos de idade. Ele morre com 93 anos de idade, né, meus irmãos? E quando ele morreu, 50 anos depois, o maior jornal da Inglaterra relatou que esse homem, chamado George Miller,
havia deixado um legado maravilhoso. Orfanatos, né? Na Inglaterra, em Bristol, na Inglaterra, só um dos orfanatos dele, meus irmãos. Hoje, né? Haviam agora, numa conta bancária, 50 anos depois da morte dele, cerca de 1950, 1940, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, todos os lugares perto do orfanato dele foram bombardeados pelos alemães, prédios caíram e ruíram. Nenhum prédio, nenhuma janela do orfanato dele foi quebrada, nenhuma criança se feriu. Todas as crianças permaneceram na Segunda Guerra dentro do orfanato, não aconteceu nada com elas. O prédio caiu na direita, caiu na esquerda, caiu no fundo, mas o prédio ali que Deus havia mandado ele levantar, não aconteceu nada naquele prédio. E ele terminou aquela obra. O orfanato tinha agora uma conta com 20 milhões de dólares. E haviam não mais algumas crianças, né, 2.000. Agora haviam 20 mil crianças morando naquele lugar, sustentadas ali pelo ministério de George Miller. Glória a Deus por isso, meus irmãos. É isso que eu quero dizer para você. Deus, quando Ele faz na nossa vida, Ele cumpre. E a palavra do Senhor diz no livro de Filipenses, para encerrar: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, pela oração e pelas súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o Deus da paz será convosco. Glória a Deus, irmãos, essa palavra para o dia de hoje, para esse domingo.